Então, pessoal, agora a aula já está sendo gravada. Então, vocês tinham a lista de potência, nós começamos a corrigir na última aula presencial, mas nós não terminamos a correção. Lembram que tinha as respostas até na segunda página? Era tanta coisa, né, para lembrar. Mas eu tenho que. Mas eu não fiz. Não, falta 6 e a 7. Eram 11. 11? Que eu me recordo, eram 11. 11. Verdade. Não, atrás tem mais. Atrás tem mais um pouquinho. Que feio! É a quarentena. É a quarentena. Não, mas tudo bem, tudo bem. Hã? O meu material, as minhas folhas, meu caderno, tá tudo na empresa que eu saí assim, então atucanado, deixei tudo lá. Essa semana foi tudo muito. Tá todo mundo meio assim ainda, né? A gente tá tentando se ajustar. Então tá totalmente perdoável. Tá bom. O que eu vou fazer? Vocês têm esses exercícios para terminarem. A gente precisa terminar. Eu poderia corrigir eles agora. Mas aí eu acho que sem vocês tentarem fazer, a ideia é que vocês vão tipo só ficar com a resposta. Então eu acho legal vocês tentarem fazer pra gente manter o ritmo da aula. E eu até posso fazer, ou a gente faz uma aula de novo em chamada, ou eu gravo um vídeo com a resolução das questões, não tem problema. Aí o que ficar melhor para vocês. O que eu queria trabalhar hoje? Eu queria dar um pouquinho de sequência no nosso assunto. A gente vem da potência, a gente vai só finalizar com a raiz. Lembram da raiz? Raiz quadrada? Qualquer raiz. A Jéssica tá mais sorridente aqui do que na aula, olha só. Eu? Eu tô mais apavorada do que na aula, depois que eu vi a tua atividade de hoje. Qual? Credo! A atividade de hoje tá linda, tá maravilhosa. Vocês têm grupos de WhatsApp? Vocês têm notícia da Laura? Ela não entrou em contato ainda em nenhuma forma ali, eu não sei. Eu acho que ela saiu no outro grupo, ela falou pra professora de TGA que ela ia sair da faculdade. Ela saiu até do grupo. Foi ela? Não foi a Maria? Não, foi a Lia, foi a... Não, foi outra, foi a... Ana Lívia? Ana Lívia. Não. Ana Lívia tá com a faculdade? Olha, aproveitando para fofocar, hein, tá sendo gravado. Então, pessoal, esse material com essa listinha, e ela é beninha, vocês nem façam manha. Essa lista tá bem pequenininha. Ela tá lá no Unimestre, né? Não vão se escapar não, tá lá. O que a gente vai fazendo? Vai fazendo essas videoaulas no horário da sala, tanto da quarta para quem faz na sexta também. E eu vou também fazendo vídeos com correção, vocês vão mandando as dúvidas, a gente vai meio que se adaptando a esses canais aí. Tá? É uma maneira que a gente tem de tentar levar a coisa e não desistir, levar na força. Né? Não podemos deixar cair para terminar o semestre. Então, assim, ó, eu vou ter, assim, ó, todas as ferramentas que eu estou utilizando com vocês, eu aprendi, tipo, nos últimos 3 dias. Ou hoje, mais precisamente. Porque foi tudo muito improviso, muita coisa assim, tipo, e agora? Cadê o quadro? Né? Cadê tudo? Cadê o aluno? Cadê... É muito diferente a gente dar aula assim, eu tô acostumada a olhar para o aluno e me mexer, né? Agora eu tô sentada. Então, assim, eu improvisei um quadro digital pra gente ver, né? Pra trabalhar algumas regrinhas da raiz. Então, eu vou compartilhar e eu não sei se eu vou seguir aparecendo para vocês, tá? Mas também tudo bem, a gente vai continuar se falando. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E esse é o meu quadro. Vocês estão vendo? Que lindo. Sim. Jéssica, eu tô vendo o teu olhar de pavor, Jéssica. Eu continuo te vendo aqui. Eu vou tirar o vídeo,
conseguem me ver ou eu não apareço mais para vocês? Aparece. Ai, que legal! Porque para mim aqui eu não apareço mais, mas tudo bem. Eu consigo ver eventualmente vocês. Não se apavorem, é a regrinha da raiz, tá? Que é isso, professora, que tu reservou pra gente hoje? Bom, esse aqui são as regrinhas que vocês têm lá no materialzinho do Unimestre. Não sei se já baixaram ou não, mas ó, essa aqui é uma regrinha geral da radiciação. Radiciação, a gente chama... Ó que chique meu quadro digital, gente. Então. Só falta a coordenação, né? Essa aqui é a parte que eu tô treinando, mas uma hora eu chego lá. Vai ficar meio tortinho hoje, mas até o final da quarentena isso vai ficar que é uma bala. O que é isso, gente? A nossa regra geral. Vocês enxergam o cursor? Ótimo. Por que se chama radiciação? Porque a gente tem esse símbolozinho aqui, né? Que se chama radical, que nós usamos para calcular a raiz. Então, opa, abri coisa aqui que lindo, né? Colorido e tudo. Só que eu abri coisa aqui que não era para abrir. Peraí que eu vou fechar. Tem borracha, ó. Vocês acham o quê? Tem borracha. E a professora brincando. Então, assim, ó, o que tá me dizendo essa regrinha aqui? Lembra que eu falei na última aula que não existe ninguém sozinho, todo número ele tá sobre 1, elevado a 1, esse tipo de coisa? Aqui a gente vai ouvir falar tudo de novo. A gente tem o radical, né, esse símbolozinho aqui, uma base, um expoente e aqui dentro, né, o índice da raiz, que é o n. Então, por exemplo, para qualquer base que eu tenho aqui, existe uma regra geral que me diz que para eu tirar essa raiz, eu repito tudo que está aqui dentro, com o expoente e tudo, ó, que nem eu coloquei aqui, A na N, e esse Nzinho vem aqui para baixo, que nem ele ficou aqui. Vocês vão dizer, pelo amor de Deus, né? Mas Ó, aqui tem um exemplo, a raiz, a gente não usa a raiz quadrada, a gente não escreve o 2. Quando a gente está com a raiz vazia, quer dizer que aqui tem um 2 escondido. Aqui eu só coloquei para não ficar feio, né? Quer dizer, fica feio, mas para vocês entenderem. Mas a gente não coloca o 2 na raiz. Por quê? Não sei. Alguém inventou que era feio. Então, ó, para a gente tirar essa raiz, eu retiro isso daqui, A na 3, e esse 2 vem aqui para trás. Mais ou menos deu para pegar a ideia? Vamos fazer um exemplo aqui, bem bonito. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, tipo, vamos colocar aqui eu vou colocar o 2, mas não deveria. Ó, se vocês ouvirem latido de cachorro, não tem muito o que fazer, são 7. Pois é. Então aqui, ó, vamos dizer que eu tenho um 5 aqui dentro. E aqui tem uma terceira. Dá pra ver que é um 3, né? Como é que eu faço para colocar, para tirar essa raiz? Vamos dizer, fica uma coisa feia. Fica, mas a gente quer tirar a raiz, a gente não quer resolver por enquanto. Então, como é que fica a regra? Ó, aquilo que eu falei, eu pego isso que tá aqui, repito do jeitinho que tá ali. 5 elevado no expoente que tá aqui dentro. Tudo normal. E esse 2, para onde é que ele vai, gente? Para baixo do 3. Acabou aqui. Vocês vão dizer, nossa, mas só isso? Só. Esse é o princípio da nossa regra geral da raiz. Tudo bem? Eu vou apagar. E vou dar um outro exemplo, então. Aí vamos fazer um exemplo bem conhecido. Raiz quadrada de 4. Todo mundo sabe qual é a resposta? 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Porque 2 vezes 2 é 4. A gente sempre aprendeu assim, né? Por que essa professora agora quer mudar as coisas? Porque sim, para a gente ver que esse porque 2 vezes 2 é 4, na verdade ele está obedecendo essa regra aqui, ó. De que outra maneira eu poderia pensar se não fosse um número tão automático que viesse na minha cabeça? Qual o número que eu tenho escondido aqui dentro da raiz quando não diz nada?
2. Qual o número que eu tenho escondido aqui no expoente quando não diz nada? 1. Né? Lembra que todo número elevado a 1 é ele mesmo? 4 elevado a 1 é o mesmo 4. Então, ó, nós sempre temos que lembrar do que a gente tem escondido. Então, como a gente já viu o que está escondido, agora ficou fácil. Ó, opa! Eu vou repetir. Vai ficar 4. Opa, perdão, que a coordenação aqui foi longe. Na 1. E esse 2 vem aqui. Correto? Ficou feio, né? Vocês vão dizer, não tem outro jeito de pensar nisso? Tem, a gente vai. Decomposição em fatores primos. Vocês lembram disso lá da escola? Fatores primos, sim. Ótimo. Não. Mas você tem uma vaga lembrança. Tem problema, mas todo mundo lembra que 4, ó, vou fazer aqui no cantinho, 4, pra gente decompor, divide por 2. Claro que é verdade. Lembra que a gente viu isso na última aula presencial? 4 divide por 2 dá 2, que divide por 2 que dá 1. Então, 4 é a mesma coisa que... Opa! Que 2, né? Quantos 2 eu tenho? 2. A gente viu isso na última aula no quadro. Então, eu tenho que, ó, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, a gente vem aqui, ó, e vai dizer, poxa, ela complicou a raiz quadrada de 4. Sim, eu sou feita para isso. No lugar do 4, a gente coloca 2 ao quadrado. Tá? Aqui a gente continua tendo o 2. Ó, agora aplicando essa regra. 2 ao quadrado. Quem vem aqui para baixo? Esse 2 aqui. 2 dividido por 2 é quanto, gente? 1. E 2 na 1 é quanto? 2. Então, provei que a raiz quadrada de 4 é 2. Pela regra geral. Então, assim, vocês vão dizer, nossa, mas não é mais fácil eu lembrar que 2 vezes 2 é 4? Óbvio que é, né, gente? Mas e se a gente pega um número bem maior? Como é que fica? Né? É nisso que a gente tem que pensar. E é nisso que eu pensei também, por isso que eu coloquei exemplos mais apimentados para vocês lá. Claro, né? A gente tem sempre que lembrar que como é que eu vou dar esses exemplos tão pequenos? Ah, que estranho, não estou conseguindo apagar o meu círculo daqui. Ah, mas ele vai sumir. Muito estranho. Deixa eu ver aqui. Não, ele não tira. Bom, mas tudo bem. Deixa ele ali, depois eu vejo o que eu faço com esse círculo. Algo para se descobrir. Então aqui, pessoal, se eu apagar aqui, né, a regra geral, pelo menos os meus rascunhos. Vamos pensar aqui que eu coloquei para vocês lá no exemplo, a raiz, tá, de 196, se não me engano. Se puderem conferir. Raiz quadrada de 196, é isso? É isso. Então, eu acho que eu vou apagar a tela para tirar esse... limpar tela. Pronto. Então, a gente faz aqui em cima. Raiz 196. Aqui não está tão óbvio o valor, porque a gente não traz de cabeça tão... Né, quando o número é maior, a gente já não traz aquilo lá. Qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 196? Então, o que a gente tem que fazer? Decomposição em fatores primos. Né? Aí eu não tenho muito como fugir. Eu vou fazer 196, né? E vou dividindo. Dividindo até encontrar. Então, ó, vou fazer dividido por 2 vai dar? 98. Olha que eu tô sentindo o cheiro de gente colando. Mentira, brincadeira. Que dividindo por 2 vai me dar?
49, que dividido por... Não dá mais para dividir por 2. Eu vou dividir por quanto? Por 7. Por 7, né? Eu tenho que ir para o próximo valor possível. Então, 7, que vai me dar 7, que eu posso dividir só por 7 também. Que aí vai me dar 1 e aí encerrou. Então, o que eu tenho aqui? Ó? 2 conjuntos de números repetidos. Oi? Eu vou dizer, então, que 196 é a mesma coisa que 2. Quantos 2 eu tenho? Ao quadrado, ó, porque são 2, vezes 7. Quantos 7 eu tenho? Ao quadrado. Nossa Senhora, essa doeu até na alma. Oi? Mas por que multiplica daí ali? Porque assim, ó, para tu chegar no 96, tu vai fazer sempre... é sempre as bases, né, os números primos, vezes a quantidade deles. Tipo, 2 ao quadrado, porque são 2, vezes 7 ao quadrado, porque são 2, é sempre multiplicando. Se tu fizer 2 vezes 2, vezes 7, vezes 7, tu também vai chegar no 196. Ele é sempre uma multiplicação de números aqui. Tudo bem? E aí a gente cai aqui, ó, que 196, então, é a mesma coisa que isso aqui. Então, a gente cai nessa propriedade, ó. Eu vou substituir 196 por 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Luana, Jéssica, vocês estão respirando? Sim. Muito bem. É sempre importante. Gente, tem uma outra propriedade que eu ainda não coloquei na Nunimestre, que me diz o seguinte: se está todo mundo se multiplicando dentro de uma mesma raiz, eu posso dividir essa raiz aqui, ó, em pedaços e colocar assim, ó, 2 ao quadrado, cortar ela exatamente aqui, ó, onde tem essa multiplicação, vezes, ó, abrir com o mesmo índice, 7 ao quadrado. Eu posso fazer isso, separar. E agora ficou fácil, né? Daqui vocês saberiam sair. Porque, ó, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 sobre 2, gente. Quem é que tá aqui? 2. Que vai aqui para baixo? O 2. Vezes. E aqui eu vou ficar, ó, repete do jeito que tá. Aplica a regrinha. 7 ao quadrado. Quem é que tá aqui mesmo pra gente jogar lá para baixo? O 2. Ui. Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 2 dá 1. Vezes 2 dividido por 2 aqui também dá 1. Opa, isso aqui é um vezes. Então, vai ficar 7 na 1. 2 na 1 é 2. 7 na 1. Meu Deus, meu pontinho tá medonho. É 7. E 2 vezes 7, gente, quanto é que é? 14, né? 14, né? Então, a raiz quadrada de 196 é 14. Ui, que tristeza, né, minha gente? Vamos todo mundo dar um beijo na calculadora hoje, depois de passar por isso. Até medo de responder se 2 vezes 7 é 14 mesmo. Para que é legal a gente aprender isso? Se um dia for prestar concurso, gente, a parte de raiz, eles adoram, justamente porque explora toda essa parte da matemática básica aí que a gente acaba esquecendo. Então, é legal a gente trazer mais ou menos isso aí de volta para poder compreender algumas coisas. Limpei a tela para a gente fazer outro exemplo. Vocês têm pergunta, gente? Ainda não. Ainda? Oi? Tá um pouco confuso, mas a gente vai esclarecer. Mas com certeza, não tem nem escolha, né? A gente tem que esclarecer. Qual outro exemplo que vocês têm aí na folhinha? Se não me engano, um número bem grandão que eu coloquei, né? Deixa eu ver se eu tenho imagem dele aqui. Eu acho que eu tenho imagem... Aqui, ó. Isso. Esse, né? Então, na verdade, qual era a intenção aqui? Era a gente calcular
a raiz quadrada desse númerozão aqui. Então, 2, 7... Opa, meu Deus, agora foi longe a coordenação. 2, 704. Aí se coloca uma questão dessa assim, né, para vocês. Se a pessoa não tem calculadora, ela tem que lembrar dessas regrinhas. Então aqui, ó, eu já coloquei a figura, a gente tem que fazer de novo essa decomposição em fatores primos. Então o que foi feito? Eu vou desmembrar esse valor aqui. Então 2.704 dividido por 2 dá 1.352. Divide por 2 ainda? Divide. Dá 676. Enquanto der para dividir por 2, a gente vai insistindo. Vai dividir por 2, 338. Divide por 2 de novo, 169. Esse aqui a gente já não consegue mais dividir por 2. Nem por 3, nem por 5, nem por 7. A gente só vai conseguir dividir ele por 13, né? Então, que dá 13. E o 13 também eu só consigo dividir por 13, que dá 1. Então, quantos números 2 aqui a gente tem? 4. Então, eu vou dizer que isso aqui, esse valor aqui, ele é igual a 2 no expoente 4 vezes quantos valores 13 eu tenho ali? 2. Ó, a quantidade que vai aqui é o meu expoente. Então, 2 na 4 vezes 13 na 2. E substituo aqui, né? Então, ó, ficou bem mais fácil. Não ficou mais fácil, Jéssica? Aham. Ó, 13 ao quadrado. Ficou bem mais lindo. Vocês podem até não achar agora, mas vocês vão ver quando fica bem mais fácil do que tu olhar para esse raizão aqui horroroso. Como é que eu posso fazer quando eu tenho multiplicação dentro da raiz mesmo? Separo em duas. Ó, então faço essa raiz vezes essa raiz. Posso? Não só posso, como devo. Ó. Raiz 2 ao quadrado vezes essa raizona aqui. Desculpa, não é 2 ao quadrado, é 2 na quarta. 13 ao quadrado. Não ficou mais fácil? Mas também daria... Oi? Não pode... Também daria pra ficar os dois na mesma... Daqui direto? Dá pra fazer direto. Pode. Não, mas o 4 não é número primo. Não, mas eu posso pular essa etapa aqui, não sei se é isso que tu quer dizer. Eu só não pulei pra não deixar ninguém confuso. Mas dá pra fazer direto, ó. Porque o que eu vou fazer daqui? É 2 na 4, pra eu tirar esse radical daqui. Eu poderia fazer direto dessa porção em vermelho e vir direto pra cá, ó. Não precisaria fazer isso aqui, não. Quem que tá aqui dentro mesmo escondido? 2, vem pra cá. Vezes, ó, eu podia vir direto daqui pra cá. Mas a gente já veio pra cá, então. Ó, 13 ao quadrado. Repito. 13 ao quadrado. Quem que tá aqui escondido de novo? 2. Igual. Eu vou só apagar esse pedaço aqui. Esse rascunho vermelho aqui, né, já diminui. Eu ainda tenho que descobrir... descobri. Tinha que ter um jeito. Para poder seguir aqui. Então, assim, ó. 2. Vou repetir a base. 4 dividido por 2 é quanto, gente? 2. Ó, eu tô ajeitando esses expoentes aqui. Vezes 13. 2 dividido por 2 dá 1. Ó como já tá melhorando o panorama. 2 ao quadrado dá 4. 13 na 1 dá 13. 4 vezes 13 ficou mais fácil, não ficou? 4 vezes 10 é 40. 3 vezes 4 são 12. Então, a gente tem aí quanto mesmo de resposta? 52. O que é esse 52, então? 52, né? É a raiz quadrada de 2.704. Tá aqui a resposta. Com purpurina.
Pegaram a ideia, gente? Agora a gente tem que resolver aquilo tudo? Capaz, eu nem terminei ainda. Jesus, onde? Não, no meu quadro digital. Não, tira a professora. Quando a gente pensa que tá acabando, ela... Capaz, eu ainda pensei, elas vão ficar tristes com o tamanho da minha lista, que dessa vez tá bem pequenininho, né? Na hora que eu já olhei a raiz quadrada e quase... Nada, mas vocês já viram que não é nenhum bicho tão grande assim, ele parece ser maior do que o convencional. A gente tem uma última regrinha pra gente colocar aqui, que é, vamos juntar duas coisas bonitas, né? Raiz e fração. Ninguém bateu palma comigo, ficou só eu. A regra é a mesma, gente. É só para mostrar que quando a gente tem uma fração dentro da raiz, que nem a gente está aqui, ó, tá toda a fração tá dentro da raiz. Ela tem que estar toda lá dentro. Assim como eu fiz na multiplicação, eu posso fazer aqui também, ó. Eu separo em duas. A raiz com esse mesmo índice na parte de cima, dividido pela raiz com o mesmo índice, ó, na parte de baixo. Eu só abri como se fossem duas raizinhas. Tudo bem? Então, é uma propriedade. Eu sou obrigada a fazer essa divisão? Não. Eu posso fazer, por exemplo, né? Vamos fazer aqui um exemplozinho aqui no canto. Ui, ficou feio. E tem a questão da estética, né? Vamos manter a dignidade. Então, assim, ó. Vamos colocar a raiz quadrada de 4 sobre 9. Eu posso desmembrar assim duas vezes? Posso. Se eu quiser, eu posso fazer. A gente pode fazer que é raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9, que fica com a raiz quadrada de 4 que a gente já viu? 2. E a raiz quadrada de 9? 3. Então aqui, ó, não dá para simplificar, pararia aqui. Posso fazer isso ou eu posso ir direto. Eu não quero separar em duas e tal, porque eu já consigo fazer direto. Não tem problema, eu já sei que tudo isso aqui está dentro da mesma raiz. Eu posso fazer, então, 2 sobre 3 direto, sem fazer essa separação. Mas eu também posso fazer uma coisa bem mais legal. Podem ter certeza, é bem mais lindo. Agora vem um arrepio no espinho. Olha só, se eu quiser complicar a life, o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar o 4 em fatores primos. Olha que coisa linda! 2 ao quadrado. E 9 não vai dar 3 ao quadrado? 3 é o cubo, né? Não, 3 vezes 3 é 9. Isso é boca? Não, a gente confunde mesmo. E olha só que coisa linda, só para a gente fazer uma amarração em todas as regras. Ó, posso dividir isso aqui em 2? Posso. Então, ó, fica 2 ao quadrado. Quando a gente quer complicar a vida, gente, a gente consegue, ó. Que dá 3 ao quadrado. Posso. Aí a gente também pode, nossa, tô com amnésia e não sei que isso aqui vai dar 2. Então, 2 ao quadrado, tira a base. Quem é que tá aqui dentro mesmo? O 2. Vem pra cá. E esse aqui? 3 ao quadrado. Quem que tá aqui dentro mesmo? O 2. Vem pra cá. Chora não. 3 vezes 2? Nada, não tão direto, ó. 2, só a fração. 2 dividido por 2 dá 1. Ó, tá aqui. Dividido. Repete o 3. 2 dividido por 2. Aliás, 2 dividido por 2 dá 1. Só vou apagar aqui que a patinha ficou muito compridinha. E a gente chega na mesma resposta, ó, que é 2 sobre 3. Só para mostrar que caminho a gente tem. Desde eu olhar aqui e fazer direto, porque o número é pequeno,
até eu decompor em fatores primos, o 2, o 3, separar, fazer regra, até chegar lá. Então, o que eu quis mostrar para vocês? Eu preciso fazer essa lambança toda vez que eu encontrar uma raiz? Não, definitivamente não. Toda vez que eu encontro uma raiz cujo número eu já conheço, eu posso resolver ele direto. Mas se é um número maior, que eu não sei ele de cabeça, não estou de calculadora, qual é a saída? Faço a decomposição e vou passo a passo. É uma maneira mais segura que a gente tem de poder resolver, né, do que ser no chutômetro. Meu cachorro não está parando, né, está atrapalhando a aula, tá complicado. Só um minutinho que eu vou ali ver se eu consigo fazer ele parar, só um minutinho. Já volto também, rapidinho. Ai, que bom. Pronto. Então, pessoal, sobrevivendo? Vou minimizar aqui, vou voltar para a telinha. Não é tão horrível assim. É que a gente acaba... Oi de novo. A gente acaba tendo essa ideia, né, de que, meu Deus, mas é muita operação, muita coisa, e vai ser difícil. Mas não é tão difícil assim. Vocês vão ver que quando forem fazer os exercícios, não vai ficar tão complicado. Deixa eu ver que horas são. Vão ser 8 horas. A gente tem aí uns 30 minutinhos. Vocês não querem deixar para fazer um pouco dos exercícios esse período? O que eu pensei em fazer? Fazer o exercício, postar lá a resposta. Vocês vocês recebem recado do Unimestre quando eu mando o recado lá para vocês? Não. Não? Quando eu entro, não. Eu não recebo Tá. Não, porque senão a gente... O que a gente pode fazer? A gente pode ir se comunicando pelo WhatsApp. Vocês vão tentando fazer. Olha, não consegui chegar na resposta, não deu. Coloca ali e a gente vai meio que se comunicando. Aí, se tem algum exercício maior, assim, que precisa de uma resolução maior, eu faço um vídeo, resolvo. A gente vai se comunicando dessa forma. Mas... Vocês acharam que o quadro ajudou, gente? Como é que... Dá um feedback pra mim. Foi muito bom. Tá aprovado o quadro? Eu também gostei. Aprovado. Eu só tenho que aprender a mexer melhor nele, ter mais coordenação. Então é isso, gente. Eu vou deixar vocês com os exercícios. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Eu até tô com eles abertos. Deixa eu ver aqui. Para aí que eu sei que eles estão aqui em algum lugarzinho. Esse aqui é o de potenciação, de radiciação. Esse aqui é o material que eu coloquei para vocês lá. Então, para quem não viu ainda, ó, tem essas regrinhas que eu mostrei para vocês com esses exemplos. Tem aqueles exemplos que eu coloquei ali para vocês, tá? Mais ou menos como ele é feito. Aqui a diferença é que ele abriu 2 ao quadrado, na quarta ele abriu em 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, mas é a mesma coisa. Então, o que está pedindo aqui? Ó? Deu o valor de cada radical, vocês vão resolver. Né? Aqui, o que eu tenho que chamar atenção, que eu até já ia me esquecendo. Não existe raiz quando esse índice aqui é par, né, de valor negativo. Então, por exemplo, esse aqui não tem como resolver. Tá? É uma regra da matemática. Toda vez que o índice, esse índice N aqui, ó, ele é par, eu não posso resolver nada que tenha negativo ali dentro. Então, esse aqui não tem resposta. Se o menos é aqui fora, a conversa já é outra. Mas se aqui dentro, se esse índice for 2, 4, 8, qualquer número par, eu não resolvo, tá? Então, aqui, quando tá como a F. Como a F, aí é ímpar? Aí eu posso resolver? Menos raiz cúbica de menos 8. Aí vamos recorrer aqui ao nosso quadro. Deixa eu limpar aqui. Esse a gente pode fazer de exemplo também. Ó, então ficaria menos raiz cúbica de... Já me esqueci. Menos 8, né? Menos 8. Então, assim, ó. A gente precisa decompor?
Para ver que é 2 na terceira? Preciso colocar aqui? Ó, eu teria que fazer 8 dividido por 2, que dá 4, que divide por 2, que dá 2, que divide por 2, que dá 1. Aí a gente tem, então, que 8 é a mesma coisa que 2 na terceira. Então, ó, ficaria... Repete esse sinal, que ele está passando na hora, por enquanto ele não tem nada que ver. 3, né? Como aqui é menos 8, eu vou ficar com isso aqui, ó. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Então, eu tenho menos 2 na terceira. Se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai me dar menos 8. Então, eu venho aqui e coloco menos 2 na terceira. Eu só não precisaria colocar aqui, ó. Fica mais fácil fazer só o número, que senão não vai acrescentar nada ali. Só vou corrigir aqui, ó, que ficou bem feiozinho. Então, aqui... né? Como esse sinal já estava, eu só repito e coloco aqui o valor que eu tinha encontrado. Bom, e agora? Eu vou fazer menos. O que eu tenho aqui dentro? A base, menos 2 na terceira. Por que eu coloquei parêntese agora? Para não misturar esses dois sinais. Esse 3, ele vai para onde, gente? Aqui, né? Então, eu vou ficar com igual menos. Primeiro, eu tenho que resolver tudo que está aqui dentro. Para depois pensar em fazer jogo de sinal. Primeiro, eu resolvo as potências tudo, tá? Então, primeiro potência raiz, para depois multiplicação e divisão. A nossa regra está ampliando. Então, sempre primeiro. Isso aqui é como se fosse uma multiplicação. Ela tem que esperar. Primeiro vem a potência. Então, eu vou ficar com 2 na 1. E vamos lá. Ó, essa tosse aí. Menos. Quanto é que fica aqui dentro? Menos 2 na 1, gente. Fica menos 2. Agora que eu já resolvi a potência, agora eu posso fazer jogo de sinal. Menos com menos, como se fosse uma multiplicação, fica quanto, gente? Mais. Então, a resposta é 2. Tem até um quadradinho ali. Tem até um quadradinho. Então, essa já seria essa resposta desse exercício. Me fizeram colar. Né? Não valeu. Vou ter que passar mais uns 10 para compensar a ausência desse. Então, pessoal, essa é a ideia. Eu vou colocar as respostas lá no Unimestre, né? Qualquer coisa também eu posso colocar no grupo do WhatsApp também, para ficar mais fácil, não tem problema. Eu vou colocando lá para uma questão de registro também. Essa aula, como ela foi gravada, eu vou salvar agora o vídeo e vou disponibilizar para vocês. Se vocês depois tiverem alguma dúvida e quiserem reassistir, tá lá também. Qualquer coisa, pega no grito. Tudo bem, minha gente? Não sumam. Beijo, boa noite para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.